Oi, aqui para mais uma aula. A nossa aula de hoje vou falar sobre autoridade. E o nome dessa aula é Autoridade Concedida, porque a autoridade que nós exercemos no nome de Jesus é uma autoridade concedida por Ele. É uma autoridade que nos é dada, né, nos é concedida. É uma diferença, a palavra conceder e a palavra dar é diferente. É dado mediante uma condição. Por exemplo, uma concessionária da Chevrolet, ela representa a Chevrolet, tem a placa da Chevrolet, tem os carros da Chevrolet, mas ela precisa estar de acordo, né, vender. Se ela é uma concessionária Chevrolet, ela precisa vender os carros da Chevrolet. Ela não pode pegar uma concessão da Chevrolet e vender Volkswagen, né? Ela precisa, ela pode fazer isso, né? A loja pode, mas se a Chevrolet chegar lá, ela vai tirar essa concessão, né? Então, assim, é a autoridade que ela é nos dada, ela é concedida por Deus mediante algumas condições. Não é assim uma coisa que nós tomamos, né? Eu tenho autoridade, eu tenho, faço e aconteço. A gente pode gritar, a gente pode fazer, a gente pode, mas não acontece nada. Pode fazer, mas não acontece, né? Então, eu coloquei aqui uma definição que eu achei, né, no dicionário, que fala que o trono, o significado da palavra trono, ela é uma cobertura. Então, a autoridade é como uma cobertura, é como o uniforme do guarda, né? Que aquele uniforme está dizendo que ele tem uma autoridade para estar ali na sinaleira, por exemplo, onde ele estiver ali exercendo a autoridade dele. No Evangelho de Lucas, está sendo ali relatado a passagem, né, onde Jesus envia 70 dos discípulos, que não era nem, não sei se aqueles 12, né, estavam incluídos nos 70. Se estavam ali, digamos que fosse 58 dos outros, né, que não eram os 12. Mas, enfim, ali a palavra de Deus não diz. Eu creio que ali diz assim que Jesus então enviou outros 70, eu creio que eram outros, mas enfim. O que demonstra ali que eles foram, né? Jesus deu, deu autoridade para eles e deu instruções e disse como é que eles deveriam fazer naquela missão ali. Como é que eles deveriam executar aquela missão. Eles foram, executaram direitinho e voltaram estupefatos, fora de si, né? Dizendo assim: Senhor, Senhor, felizes da vida, até os demônios se submetem a nós. Eles ficaram admirados, eles já tinham visto os demônios se submetendo a Jesus, mas não a eles, né? Ao que Jesus respondeu, né? Jesus responde para eles, Jesus não disse que eles não deveriam ficar felizes, né? Porque quando a gente exerce essa autoridade, quando vê as coisas acontecerem, e mesmo demônios, né? Quando vê esse poder do nome de Jesus entrar em ação e os demônios realmente saírem, ver aquela pessoa liberta, né? Já teve libertações assim que as pessoas depois dizem: ah, parece que saiu 200 quilos de cima de mim, saiu um peso. Teve um homem que uma vez disse, parecia que eu estava carregando uma jamanta, um peso, e saiu. Então a gente sente a alegria, a gente fica feliz, né? Só que Jesus não disse para eles não ficarem felizes, mas disse: se alegre muito mais do nome de vocês estarem escritos no livro da vida, porque isso digamos assim, o maior milagre, né? E Jesus, por que ele pôde escrever o nosso nome no livro da vida? Pela obra que ele mesmo fez, pelo poder das trevas que ele derrotou por nós, né? E daí derrota também através de nós. Mas enfim, Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então isso quer dizer que lá não sei quando, né? A data assim, não sei quando, mas enfim, Satanás foi expulso do céu. E Jesus viu ele sendo expulso do céu e caindo como um relâmpago na terra, né? A palavra de Deus começa lá no livro de Gênesis dizendo que a terra era sem forma e vazia. Eu creio que ela perdeu a forma e ficou um caos com
com essa chegada do maligno aqui na terra. Eu creio que sim. Ele foi expulso, né, na terra. E quando Deus fez, então, o paraíso, e quando criou o homem, ele já tinha criado ali um paraíso, já tinha criado um ambiente, um jardim, para o homem habitar, trabalhar, ter a vida dele para guardar. Se era para guardar, é porque já existia um perigo fora do jardim. Satanás já estava ali. Então, quer dizer que quando Eva fala com a serpente e dá ouvidos, eles não eram assim indefesos, que não sabiam da existência, né, do que estava ali fora do jardim. Mas, enfim, Deus disse para eles guardar o jardim e eles não guardaram, né? Deixaram o inimigo enganar eles, deixaram Satanás tomar uma autoridade que tinha sido dada para o homem, um domínio. Satanás, então, recebeu do homem esse domínio, né? E não é assim que ele não tem domínio, né? Isso eu não estou aqui exaltando Satanás, mas o próprio Senhor Jesus concordou quando ele disse para Jesus na tentação, né? Em Lucas 4, ele fala assim, que ele tinha o domínio, né, dos reinos desse mundo, e inclusive estava querendo negociar ali e dar para Jesus. Jesus não caiu nenhuma vez nas ciladas, né, dele. E aí ele, então, por que ele tem? Ele tem porque o homem deu para ele, e nós também demos autoridade. Quando demos a autoridade, espaço na nossa vida, eles ganham, né? Satanás ganha essa autoridade, ganha esse espaço, porque nós demos. Nem sempre nós demos assim por querermos, né? Muitas somos enganados, somos forçados, mas enfim, ele tem aquilo que ele tira de nós. E então Jesus, tendo dito para eles, né, agirem no nome dele, nessa autoridade, é o que nós hoje devemos fazer, é o que nós devemos sair, porque ele nos deu para nós, os filhos dele, uma autoridade sobre as trevas, deu autoridade sobre Satanás, sobre os demônios, deu autoridade sobre as enfermidades. É uma autoridade que ele nos deu. Eu quero contar para vocês uma historinha aqui que ilustra muito bem a autoridade. Essa historinha, pelo menos eu li e ouvi, né, do Kel Pearce. Não fui eu assim que criei essa história, mas eu acho ela assim muito boa para uma definição boa assim para a gente entender a nossa autoridade. Aí é o seguinte, diz que tinha lá uma reunião, né, dos policiais de manhã assim para decidir quem ia para onde para prender quem. E aí eles saíram lá, foi decidido, né, e um policial baixinho, pequenininho, saiu para prender uma certa pessoa lá. Aí ele bate na porta, né, vem o cara, 1,90 m, tipo assim, e o policial ali com 1,60 m talvez, bem pequenininho, chegou e mostra a carteira dele e disse, olha, eu vim te prender, e pum, mostrou a carteira. Aí o bandidão lá olhou e falou para ele, não me interessa a carteira, não, eu não vou me entregar. Aí o policial pegou e puxou uma arma, né, uma arma grande, colocou pro cara e disse assim, se não me respeitar pela autoridade, né, pelo que eu represento, eu também tenho poder. Aí o cara se virou e deixou ser algemado, né? Então essa autoridade que Deus nos dá, ela está revestida de poder. E os demônios, eles se submetem a nós, no nome de Jesus, pelo poder de Jesus. Porque eu creio, né, que quando nós exercemos essa autoridade, o poder de Deus aparece, ele pinta no pedaço. Não é assim uma fala apenas nós, não é a nossa voz, não é a entonação da nossa voz, né, com a maneira que nós falamos, mas é com a fé. Né? Eu falei numa aula anterior sobre fé. Toda obra de Deus é pela fé. Então, quando nós exercemos essa autoridade, nós precisamos ter fé. Aquilo que esse nome está representando. A primeira vez assim que eu precisei expulsar um demônio sozinha, sem a ajuda de ninguém, assim, foi meio forçado, né? Eu não contava com aquela naquele dia.
Mas foi o seguinte, eu estava num seminário, acho que um sábado antes dessa segunda, né, que eu expulsei esse demônio. E aí tinha lá uma aglomeração, acho que tinha mais de 20 pessoas, era um seminário de cura. E aí na hora da pausa, juntou aquele monte de gente, eu sei que eu saí para tomar um café. E quando eu passei por lá, eu vi aquele burburinho, aí disseram, um demoniado. E eu pensei, bom, já tem 20 lá, 21 não vai fazer diferença, né? Peguei, me sentei na cadeira e fiquei esperando, até nem cheguei a ver quem era, quem não era, né? Retornou lá o pregador a falar. E aí na segunda-feira nós abrimos lá a sala de cura. E eu estranhei que não veio ninguém assim, mas entrou 2 rapazes. Entraram, sentaram na sala de espera, esperaram, enfim. Deixar os detalhes um pouco de lado, senão o vídeo fica demorado, né? E veio que nós não oramos assim numa pessoa só, né? Nós fizemos uma equipe ou de 2 ou de 3, e nesse dia estávamos de 3, e sempre procuramos fazer uma equipe, né, sempre um homem e uma mulher juntos, assim, para caso a gente tenha que atender um homem, né, tenha um homem presente. Enfim, tinha ali um homem presente. E quando eu fui orar por esse rapaz que entrou, fomos orar, e a primeira coisa foi no tocar nele, não me lembro assim se foi no tocar ou que o demônio se manifestou. E aí, assim, atrás de mim tinha uma coluna, ela era redonda, assim, dentro da parede, né? Saía um pedaço dela, assim. Eu sei que ele colocou a mão, assim, no meu pescoço, e me colocou a mão no meu pescoço, e aquela voz terrível, vou te matar. E o inimigo, ele sabe, né? O inimigo das nossas almas, ele sabe como nos infundir medo, porque eu tinha pavor, até pouco tempo, assim, há pouco tempo não, até um tempo onde Deus me curou, eu não conseguia nem usar gola olímpica, né? Não conseguia usar nada no pescoço, nem uma correntinha como essa aqui, nada que tocasse o meu pescoço, porque eu tinha sido tentado, né? Me estrangular, não sei como é que é a palavra ali, mas enfim, eu tinha passado por isso, e então eu tinha pavor, e ele tocou justamente no meu pescoço. E quando ele tocou no meu pescoço, eu lembrei do que eu tinha aprendido sobre libertação. E porque eu nunca quis me envolver, né? Eu disse, não, demônio não precisa eu expulsar. Tem gente aí, tem os Figueirós, Figueiró é o Isaías, o irmão dele, que trabalham, tem com libertação, e eu disse, não precisa ser eu, né? E, enfim, não gostava muito do assunto. Mas Deus me colocou nessa situação, né? Enfim, o cara tocou a mão, aí eu lembrei e falei, em nome de Jesus, senta. E tinha uma cadeira perto ali. E quando eu falei isso, o cara sentou na cadeira, assim, de um jeito que a cadeira voou junto com ele. Foi até pertinho da janela. Ele sentou e a cadeira foi, assim, eu sei que foi uma força, porque mesmo que que a cadeira empurrasse um pouco, não ia ser com tanta força. E aí, quando eu olho, estava o rapaz o irmão, né, que são alemães, numa parede, e a outra moça no outro com as mãos para cima, mas assim, encostados os dois na parede, os olhos arregalados com medo. Os alemães não são como nós aqui, né, que eles veem libertação, nós aqui do Brasil, que eu digo, né, e coisas assim, não que lá não tenha demônios, só que eles são de outro tipo, a manifestação é de outro tipo. Aí eles estavam apavorados. E aí quando eu vi esse poder, né, eu vi assim na hora a presença de anjos ali naquela sala. E aí eu fiquei grandona, né, fiquei corajosa. Aí eu falei para eles, está tudo bem, não se preocupem. Enfim, começamos então, dei uma ordem que aquele demônio saísse da vida daquele rapaz, e ele não saiu, né? Aí eu me lembrei do que eu também tinha aprendido, aprendi bastante com o Carlos Anaconde, quando ele esteve no Brasil, e aí a gente podia, no caso, entrar lá, fazer parte da libertação, que era o Pablo, o irmão que andava com ele, né, que fazia a libertação. E os 7 dias que o Anaconde esteve aqui,
em Porto Alegre, isso antes de eu casar. 7 dias eu fui junto e entrei na libertação para aprender. E fiquei só ligada vendo tudo que eles faziam. E nesse momento, apesar de que, vamos dizer assim, dessa libertação ao tempo que humanamente não era para mim me lembrar de tanto detalhe, mas o Espírito me trouxe, aí eu lembrei. Então o que eu fiz, né? Mandei o cara, olhei o nome dele para ele tomar o controle do corpo dele e começamos a ministrar. Enfim, esse demônio tinha entrado através de uma porta, né? A gente não precisa saber nome de demônio, saber de muito detalhe, nem ver demônio para poder expulsar, porque a autoridade do nome de Jesus que faz isso, né? Que expulsa. A gente precisa saber, por exemplo, a porta, se a pessoa abriu, e se ela precisa se arrepender para fechar, porque se ela se arrepender, a gente só fez assim, a porta se fecha, né? O demônio não volta. Inclusive, eu fiquei um pouco preocupada por eles lá não terem muito assim experiência, né? Eu fiquei um pouco preocupada com o rapaz, porque eu não sabia na igreja dele se eles iam dar uma assistência para ele. Então, acho que uma semana e pouco eu liguei para ele, porque assim, né, lá na Alemanha é muito complicado ligar para uma pessoa que vem para pedir uma oração e depois ligar assim, né? É meio que um abuso de informação, sei lá. Mas eu peguei o telefone dele na fichinha dele e liguei. Aí ele me disse que estava tudo bem, que ele estava muito feliz e realmente assim com as instruções que eu dei para eles, né? Que eu dei, na verdade, eu ia dizer nós, mas nesse caso ali os irmãos não estavam ainda crescidos nessa questão autoridade. E depois cresceram, né? Depois mudou esse quadro. Mas enfim, ele estava bem, o rapaz, e foi a primeira vez assim que eu experimentei a autoridade que o nome de Jesus tem. A minha voz é fraca, como eu estou falando aqui com a ajuda desse microfone. Eu tenho uma voz fraca. Eu lembro que eu não gritei, eu não fiz muita coisa, realmente falei com firmeza no nome de Jesus. E eu vi, os meus olhos se abriram e eu vi que naquele momento os anjos entraram em ação. Os anjos de Deus, o poder de Deus entrou em ação, e é desse poder que entra em ação que os demônios têm medo. Por causa de quê? Por causa da retaliação que eles podem, retaliação que eu digo assim, a punição que eles podem receber do Senhor por terem desobedecido. Então eles obedecem. Por exemplo, eles podem ser presos lá antes do tempo, eles estão tendo um tempo, né, de operação. A gente vai... Não é uma aula de escatologia. Ou se alguém me perguntar, fizer essa pergunta, eu posso responder aí depois quando for responder mais tarde, né? Mas não posso dar cobertura de todo o assunto aqui. Deixa eu ver o que mais eu anotei. Sobre a autoridade. A palavra de Deus fala da autoridade. Essa autoridade, então, ela é um direito, né? Um direito que nós temos de exercer, um direito dado pelo Senhor, Ele que disse para falar no nome dEle, né? E nós temos, então, um direito e Deus libera um poder com esse direito, né? Então, nós conhecemos muito o poder de destruição, né? Da dinamites, é um poder dynamis, é um poder de destruição, mas também é um poder de construção. Por exemplo, existe o mesmo poder, mais poder para fazer um prédio de tijolo em tijolo, né? Existe ali um poder, ele é devagar, mas ele vai acontecendo. E daí também larga uma dinamite, explode esse prédio de uma vez. Então a gente conhece esse poder de destruição, de demolição, né? Mas o poder de construção também é o poder de Deus, né? E essa autoridade, então, está revestida desse poder dunamis. Por isso que nós, quando falamos com fé, eu quero ler aqui, quero ler bem certinho alguns versículos aqui da carta de Efésios. Aliás, quem quer entender e ver Cristo na autoridade e na glória dele, é imprescindível ler a carta de Efésios. A carta de Efésios, de Colossenses, alguns desses livros têm muita chave aqui para a gente compreender a autoridade de Cristo. Aqui está falando
falando do poder de Deus, né? E depois fala qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Falando aqui do poder de Deus. Ele, Deus, né? Exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então esse o e esse a é muito importante, porque Deus revestiu Cristo de autoridade e deu Cristo. Esse o está se referindo a Cristo, a igreja. E a igreja, se refere ali a, deu a igreja, ele deu Cristo, que é a plenitude. A igreja se torna então a plenitude daquele que enche tudo e em todas as coisas. Eu vou ler esse finalzinho de novo. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual, ou seja, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, nós temos Cristo, e em Cristo, estando nessa posição em Cristo, nós nos trazemos a plenitude de Deus que tudo enche em todas as coisas, né? Mas nós precisamos entender que essa autoridade, toda essa autoridade, Deus deu para Cristo. E para a igreja deu Cristo, né? Deus deu Cristo. Então, essa autoridade que nos é concedida está em Cristo. E nós, andando conforme a palavra dele, conforme a fé, conforme a vontade dele, nós vamos poder exercer essa autoridade. Não é uma coisa assim, um automático. Eu uso o nome de Jesus, falo o nome de Jesus e no nome dele está tudo. Está essa concessão. Assim como eu falei, como a concessão das concessionárias. Nós, como concessionárias de Deus, como representantes, embaixadores, nós precisamos cumprir com a lei dele, né? Mas lei no Novo Testamento, sim. Existem leis espirituais, existem a lei de Cristo, né? O amor, por exemplo, ele disse que outro mandamento eu não vos dou, eu dou esse que é desde o princípio, né? Amai, não nem para amar o próximo, amai como eu vos amei. Então esse é um mandamento, é uma lei de Cristo, né? Tem outras também. Mas enfim, para exercermos essa autoridade, o detalhe é que ele o deu à igreja. Então nós precisamos o quê? Ser igreja. Nós não podemos ser crentes avulsos, né? Estar fora desse corpo e querer exercer essa autoridade. Nós não podemos até falar e ter algum êxito no começo, mas pessoas que realmente se desligam da igreja, né? Que não querem fazer parte, elas não vão poder exercer essa autoridade. Elas não vão ter essa autoridade. Elas vão... porque é um direito, né? Uma concessão, um direito dado à igreja, ao corpo de Cristo. Mas aí eu tenho que estar na igreja, tenho que estar junto com alguém, com quantos, né? Para mim poder exercer essa autoridade. Então, isso aqui não é uma questão de prédio, não é uma questão física, é uma questão espiritual. Então, se eu estou congregando, eu estou submetendo a minha vida a autoridades espirituais, né? A pastores, ou em alguns lugares são presbíteros, em alguns lugares chamam de, sei lá, discipulador. Enfim, existe sim uma autoridade colocada por Deus, né? E eu preciso me submeter, e eu estou ligada ao corpo de Cristo pelas juntas, né? Por exemplo, esse dedo, ele está ligado aqui nesse pulso, e esse pulso está ligado nesse cotovelo, esse cotovelo a esse ombro, e assim
esses meus membros aqui, esses dedos que vocês estão vendo aqui na telinha, estão ligados com todo o meu corpo. E assim, esse dedo está aqui, né? Mas ele não está separado, ele está ligado com o corpo. Então eu posso estar sim em algum lugar sozinho até, ou com uma pessoa, sei lá, mas é uma ligação espiritual. Então eu preciso estar na igreja para poder exercer uma autoridade que foi dada para a igreja. E o que é a igreja? A gente pode responder essa pergunta, o que é a igreja espiritualmente falando, né? Não estamos realmente aqui falando nem de prédios, nem de lugares e nem de denominações. Estamos falando de uma conversão, estamos falando de uma ligação espiritual da igreja. Então, a essa pessoa que está assim ligada, essa autoridade é dada. Autoridade para exercer contra enfermidades, né? Contra demônios, contra toda a obra das trevas. Jesus disse que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então a autoridade de Jesus é no céu, na terra e debaixo da terra. Nós estamos na terra, vamos exercer ela por aqui, certo? Então, todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dada. Jesus disse, por isso vão, fazer discípulos, né? Pregar o evangelho do reino, esse fazer discípulos, ensinar eles todas as coisas, ensinar também a expulsar demônio. Ele disse, ide, curai os enfermos, expulsai demônios, purificai leprosos, de graça receber, de graça dai. Exerçam essa autoridade. Então nós precisamos exercer a autoridade que nos foi dada. Tem muito mais versículos, muito mais coisas, né, na palavra de Deus que nos ensinam, mas eu deixei para falar também aqui nesse módulo a diferença da oração, a súplica e a petição e o exercício da autoridade. Existe uma diferença. Quando Jesus saiu para curar os enfermos, ele nunca pedia, aliás, com uma exceção de uma vez, que ele fala, quando ele foi libertar, ressuscitar o Lázaro, ele orou e disse, Pai, obrigado porque tu me ouves, eu sei que sempre me ouves, mas para que eles saibam, quer dizer, para que eles soubessem que o que Jesus estava exercendo, fazendo, ele havia pedido para o Pai, que vinha do Pai, ele falou dessa maneira. Mas ele não ficava assim, Pai, vem agora e faz, porque o Pai mandou ele fazer, né? E ele entendeu que o Pai queria que aquilo fosse feito, ele ia e fazia. Os fariseus acusavam, ele faz no próprio nome, faz da própria vontade. E assim vai até parecer, quando a gente está exercendo a nossa autoridade, que é porque é nós, né? Pode até parecer para quem está olhando de fora, mas nós estamos autorizados a fazer essas obras, a fazer essas coisas, e aí não devemos pedir, não é momento de pedir. O Randy Clark fala assim, que ele pede, como é que ele fala a palavra under my breath, quer dizer, debaixo do meu fôlego eu falo com Deus, mas nós devemos falar, devemos ordenar, devemos exercer a autoridade. Por exemplo, se tu infringe lá uma lei, o guarda não vai ligar lá pro exército, escuta, eu posso dar uma multa na fulana. Não, já está escrito lá, se o carro passar da velocidade, infringir, é para o guarda escrever a multa, ele escreve, ele assina, e aquela multa vai ter que pagar. O exército vai estar, sei lá, né, vai estar por trás daquele guarda ali, vai estar respaldando aquela assinatura. E assim somos nós, né? Eu sei que muitas vezes nós ficamos orando, pedindo para Deus curar. Nós devemos pedir sim, pedir que a pessoa receba fé, que todo bloqueio para ela receber essa fé seja tirada, ela seja tocada pelo Espírito, enfim. Não vou falar tudo aqui, né, do que devemos pedir, orar pela pessoa. Mas quando nós formos curar, é para ir, é para ordenar a dor que saia, para ordenar a enfermidade que saia, para ordenar o espírito maligno que saia. Nós devemos ordenar, nós devemos fazer, nós devemos executar as ordens que Deus deu, e não é hora de pedir. E também assim foi com os discípulos, né? Uma única vez, quando Pedro foi chamado por causa da Tabita, a palavra de Deus conta que Pedro chegou lá na casa da Dorcas, né, que tinha morrido, e
as irmãs ficaram lá mostrando as roupas que a Dorca fazia, pedindo para Pedro ressuscitar ela, e chamaram ele para isso. Olha a fé que o povo tinha, né? Aqui ninguém chama ninguém para ressuscitar. Na África, sim. Na África, um africano lá falou pro Kel Pierce: vocês brancos são muito complicados. Gente, vocês estão estudando ainda para ver como é que abrem ouvidos? Ah, isso aqui para nós é fichinha. E quando morre alguém, a gente não vai mais, os pastores, nós mandamos os diáconos. Aí quando a gente vê, o morto já vem andando para o culto. O morto não, que estava morto, já vem junto, já trazem junto para o culto. E vocês são realmente muito complicados, não exercem fé, eles falaram, né? Porque é o Pierce. Mas enfim, nós precisamos então ordenar. E aí, então Pedro, ali a palavra diz que Pedro se ajoelhou. A Bíblia não relata o que é que ele orou, o que é que foi, né, que ele falou, mas ele se ajoelhou. Eu creio, pelo ato de Pedro ter se ajoelhado, ele se ajoelhou para perguntar para Deus: é para ressuscitar essa ou não? Porque não é para ressuscitar todo mundo, né, gente? Senão ninguém morria. Mas tem uns que morrem fora da hora. Não é sempre a vontade de Deus, porque Deus levou. Não. Se fosse, Jesus não tinha mandado ressuscitar os mortos. Ele não disse ressuscita mortos, né? Não é todos, claro. Então, eu creio que o Pedro perguntou, e no momento que ele entendeu, ele se levantou e falou para Tabita: levanta. Mandou ela se levantar. Ele exerceu a autoridade dele. Então, assim, a gente sabe que Deus quer curar os enfermos, que Ele quer curar, mas a gente não sabe se aquele é o momento, né? Muitas vezes a gente não sabe, vai ser agora, nesse momento, ou vai ser em outro momento, mas no momento que a gente entende, a gente já pode, né? Eu não vou dizer para uma pessoa anda, se eu não tenho esse impulso do Espírito Santo, que é o momento da pessoa, né? Para se levantar e andar. Mas quando eu entendo, eu digo: levanta e anda. Me dá a muleta aqui, eu tiro às vezes a muleta da mão da pessoa para dar uma empurrada nela, né? Uma ajudada assim. Me dá a muleta aqui, ou então me dá a bengala, eu ajudo, dou uma caminhadinha. Teve uma senhora que eu ajudei ela, disse: vamos dar uma caminhada aí. Peguei a muleta da mão dela e botei aqui embaixo do meu braço. E se vão dar uns passinhos, ela foi comigo, daqui a pouco pegou velocidade e se foi, caminhou para lá, para cá. Então, assim, às vezes a gente precisa dar uma ajuda e precisa entender o momento do espírito, né? O momento da pessoa também. Mas, enfim, precisamos exercer a nossa autoridade e não ficar pedindo na hora errada. É isso. Teve alguém que perguntou qual é a diferença de orar pelos enfermos e ministrar. Então, essa é a diferença. Tá bem? Vocês podem me perguntar aqui nos comentários, né? Deixem as perguntas que aí eu posso responder e a gente ampliar os assuntos. Então, eu creio que hoje era isso. Eu estou dando uma olhada aqui no tempo, né? Procuro não me estender muito, porque eu sei que é bem cansativo assistir vídeos assim aqui na telinha, né? Mas, enfim, a aula de hoje era isso. E em outros momentos vou estar falando um pouquinho mais também sobre autoridade, sobre fé, né? E no final vamos fazer algumas lives também para estar ampliando mais esses assuntos. Então continue me assistindo que tem mais. Vou falar agora sobre dons e depois vamos falar um pouco, bastantinho talvez, sobre a prática de todas essas coisas. Como é que a gente pratica tudo, ok? Então, até a próxima.